Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Hoje, pessoal, trabalhei muito. Estou chegando agora da academia, estou cansado, estou realmente cansado hoje. Hoje eu mal tive tempo de fazer leitura do Evangelho. Eu li o Evangelho agora, eu cheguei da academia, era 19h13. Né? Então, mal cheguei da academia, fui ler o Evangelho. Né? Então, assim, tudo meio corrido. Hoje estou vendo aqui se já chegou a... Estava tentando entrar a página da CNBB. Tá? Aí já viu, né? Está entrando, está demorando um pouquinho, mas está entrando. Né? Por algum motivo não está entrando direito. Deixa eu digitar aqui. Vamos esperar um pouquinho. Ai, ai. Hoje, com isso, não tive tempo nem de fazer chamada. Eu sei que algumas pessoas podem olhar e falar assim: ah, Bernardo, nessas últimas semanas você está tendo problema para fazer a chamada. Né? Fazer aquela figurinha chamando para live. Estou mesmo. Mas assim, é porque tem muita coisa para fazer esses dias. Né? E assim, eu andei um pouco mal, agora estou até um pouco melhor. Né? Então assim, está enrolado. Para piorar, esse fim de semana vai ser puxado, porque no sábado eu tenho batismo, tem a festa junina da paróquia, tem a celebração da palavra, tem a live. Ou seja, é aquela vida enrolada. Mas isso faz parte, né? Eu acho que isso faz parte, né? E a gente vai levando. Entrou o site da CNBB, né? Olhando aqui, tá tudo certo. E eu vou fazer uma reflexão que eu acho que vai ser diferente e que eu espero que seja agradável. Né? Chegou alguém, quem foi? Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. Espero que vocês gostem da reflexão que eu vou fazer. É uma reflexão bem voltada para a realidade do dia a dia, tá? Né? Agora é só esperar um pouquinho, né, para dar 35. Falta menos de um minuto, né? Então, só mais um pouquinho, tá, Terezinha? A gente vai começar a nossa reflexão. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes
tanto medo, homens fracos na fé. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Esse evangelho é um evangelho trivial. Muita gente ouviu esse evangelho. Tem até uma música, que é o Senhor que acalma o mar, fala assim. E, assim, habitualmente, as reflexões sobre esse evangelho são de duas naturezas. Umas criticam os homens por terem medo, né? Porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. E ficam dizendo que você não pode ser fraco na fé, que você não pode ter medo, que não sei o que não sei qual. E outros fazem uma menção à glória do Senhor, porque o Senhor manda no céu, manda na terra, manda no mar e não sei o quê. Nenhuma dessas duas visões está errada, tá? São exegeses, são reflexões válidas, né? Cada vez mais eu quero insistir com as pessoas. Oi, Sérgio, boa noite, paz e bem. Que a gente tem que parar de dizer que só porque a pessoa não pensa como você, a pessoa está errada, né? Às vezes eu fico até assustado, porque algumas pessoas reagem de forma até desrespeitosa, até um pouco agressiva, né? E assim, não faz sentido isso. Então alguém que faça uma leitura desse evangelho e critique porque as pessoas são fracas na fé e por isso elas têm medo, ou elas têm medo, não deviam ter medo, tem que ter mais fé, não está errado. Do mesmo jeito que se alguém falar da glória divina de Jesus porque ele acalma o mar, acalma a tempestade, não está errado. São reflexões certas. Mas eu quero trazer uma outra reflexão. E essa reflexão, para mim, ela tem muito a ver com a primeira leitura de hoje, né? E essa primeira leitura, ela também tem que ser contextualizada, né? Senão a gente se perde. Então, a primeira coisa, né? Aqui a gente tem que ter ideia de que os discípulos não estavam numa situação tranquila. Você alguma vez andou de barco? Alguma vez? Pensa mesmo, fala sinceramente. Eu me lembro de ter andado de barco algumas vezes. Algumas vezes durante o meu serviço militar. E numa delas a gente pegou uma tempestade na Baía de Guanabara. Entrou o tal do vento sudoeste e o mar ficou agitado. E a gente estava num bote. E quando as ondas cobriam o bote, era uma sensação de desespero. Mas desespero mesmo, a impressão que a gente tinha é que o bote ia afundar. E estava de noite escuro, eu olhava assim, dava graças a Deus que eu tinha um colete salva-vidas, porque eu tinha dúvida se eu sobreviveria àquilo. Mas eu acho que tem mais uma coisa que você tem que pensar.
Porque existe um significado para o mar no Evangelho. Talvez em toda a Sagrada Escritura. Se você vê o Apocalipse de João, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. No Apocalipse de João, João fala assim: eu, João, vi um novo céu e uma nova terra. E o mar não existe mais. E por que João fala isso no Apocalipse, que é um momento de glória, de revelação, da vitória, né, de Deus sobre o mal? Não existe o mar. Porque na época de Jesus, o mar, como era a ausência de terra, representava o não seguimento da promessa que Deus fez a Abraão. Promessa que Deus fez a Abraão, que se você andar no direito e na justiça, eu lhe darei bênçãos. Uma dessas bênçãos era a terra. Então, o mar era a negação da terra, era a negação da promessa. O mar estava ligado ao mal. E aí você pensa, uma coisa que já me perguntaram, diácono, tem uns 2 anos que me perguntaram isso, diácono, de fato a barca podia afundar? E eu falei assim: quantas vezes você achou que a sua barca ia afundar? Quantas vezes você olhou momentos da sua vida e achou que estava tudo perdido, que você ia fracassar, que aquela proposta que você tinha feito tinha dado totalmente errado, que o mal havia suplantado a sua capacidade de responder ao mal? E aqui eu quero dizer que você não pode responder ao mal com mal, você não pode responder à violência com violência, você não pode responder à injúria com a injúria. O ódio não pode ser respondido com mais ódio. E talvez esse seja um desafio que às vezes é insuportável. Quando você é ofendido, você não pode ofender. Quando você é agredido, você não pode agredir. Eu fico pensando, será que você consegue isso? Porque se alguém lhe faz uma manifestação de ódio e você faz uma manifestação de ódio, as ondas afundaram o barco. Naquela hora que você está prestes a responder o mal com o mal, é quando as ondas estão cobrindo o seu barco. E é nessa hora que vale a fala do discípulo: Senhor, salva-me, pois estou perecendo. E aqui eu quero fazer uma junção com a primeira leitura, né? Ló, suas 2 filhas e sua esposa viviam em Sodoma. E os pecados de Sodoma eram tão grandes que Sodoma se destruiu. Mas Deus chama Ló e fala: Ló, sai daqui, porque deu ruim. Esse povo é tão mau, tão perverso, tão cabeça dura, que essa cidade vai ser destruída. Esse povo não quer abrir mão da sua vida e ela vai ser destruída. E é muito interessante porque Ló vira para Deus e fala assim: Senhor, eu não tenho nem como lhe agradecer, porque eu estou no seu favor, eu estou na sua clemência, na sua misericórdia, mas eu não vou conseguir me salvar se eu só me afastar daqui. Eu preciso chegar até ali. Olha que coisa interessante. É muito bonito o episódio de Sodoma e Gomorra. Se você entender o episódio,
conforme ele deve ser entendido. Primeiro, você tem o anúncio da promessa a Abraão, da aliança a Abraão, pedindo que ele ensine as palavras do Senhor, pratique a justiça e o direito. Logo em seguida, Deus avisa Abraão: os pecados de Sodoma são enormes, o clamor contra ela subiu ao meu ouvido e eu tenho que descer lá para ver se isso é verdade, porque se for verdade não tem mais salvação para aquela cidade. E aqui a gente vê o seguinte: primeiro, o Senhor desce para ver. O Senhor não vive do ouvir dizer. O Senhor não é futriqueiro, não é fofoqueiro. Ele vai ver. Ele vê, julga e depois ele age. Ver, julgar e agir. E esse deve ser a forma como você deve viver na igreja. Viver na sua vida. Ver, julgar e agir. E aqui eu quero lembrar o que eu ensinei ontem, né? Ezequiel 16:49 é o que fala sobre o real pecado de Sodoma, que não é nada daquilo que as pessoas costumam falar. Logo em seguida, Abraão discute com Deus. Não discute de forma desrespeitosa, mas discute porque ele já está praticando a justiça. O Senhor é um juiz supremo, nada pode fazer de errado. Você destruiria a cidade se houvesse 50 justos? Não, por 50 justos eu não destruiria a cidade, não. E se faltarem só 5? Se forem 45 e não 50, só por causa de faltar 5 você vai destruir a cidade? Sabe, o esforço de Abraão de salvar aquela cidade, com o argumento de, e se houver, ele chega a apenas 10. Se houverem apenas 10, você salvará? Você destruirá a cidade? Por 10 eu não destruirei. No mundo onde as pessoas querem justificar atrocidades, porque existe um injusto. De vez em quando eu vejo operações policiais em comunidades carentes aqui no Rio, e o pessoal fala: não, mas a gente tinha que cumprir 7 mandatos de prisão. Aí eu olhava: peraí, teve 15 mortos, não sei quantos feridos, escola fechada, posto de saúde fechado, por causa de 7 mandatos de prisão. Bernardo, são 7 criminosos. E eu fico abismado, porque Deus pouparia a cidade inteira se houvesse 10 justos na cidade. E eles estão dispostos a colocar uma população muito maior do que a população de Sodoma em risco por causa de 7. Bernardo, você quer dizer que não se deve combater o crime? Eu digo que você não pode agir de forma irresponsável. A sua justiça tem que ser plena. A sua misericórdia tem que ser maior do que a sua condenação. A sua libertação tem que ser maior do que a sua opressão. O ideal é que você nunca oprima. Ainda, em situações especiais, talvez uma correção ou assim, muito amorosa, mas a opressão você deve fugir dela com todas as forças. Libertar sempre. Levar o amor de Deus sempre. Que a sua misericórdia seja muitas vezes maior do que a sua condenação. Que você seja uma pessoa que, quando você condene alguém, as pessoas tenham certeza que não havia outra opção. Que aquilo, não é que aquilo fosse certo, não é que aquilo fosse absolutamente certo. Que não pare sobre a cabeça de ninguém a dúvida se era válida uma condenação.
quando você condenar alguém. Que você seja conhecido ou conhecida pela suprema misericórdia na sua vida. Bernardo, mas alguns vão dizer que eu sou bobo. Glória a Deus que você seja bobo, boba, porque você exerce a misericórdia. Porque a justiça de Deus vem pela misericórdia. E aí, frente à situação desesperadora da cidade sendo destruída, ia ser destruída, Ló é avisado e Ló fala: Senhor, socorre-me, porque eu vou perecer. Não é diferente o clamor de Ló, pedindo mais um tempo para chegar a um lugar seguro, do clamor dos discípulos: salva-nos, porque estamos perecendo. E se você entende isso, você vai entender o episódio da mulher de Ló diferente. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E alguns podem não entender isso. Você entende. Se você ouvir o que Jesus falou para os seus discípulos. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Eu não estou dizendo que ter medo é pecado. Não. Eu considero às vezes que a pessoa medrosa é uma pessoa maravilhosa. Sabe, é muito comum a pessoa, quando é ministro da comunhão, eu fui ministro da comunhão, agora eu sou ministro ordinário, mas antes eu era ministro extraordinário, não ministro leigo. E eu me lembro a primeira vez que eu fui pegar a comunhão no sacrário, sozinho. E eu tive medo. Meu Deus do céu, e se caía a hóstia, e se eu pegar a hóstia errada, e bando de besteira que passou na minha cabeça. Me lembro a primeira vez que eu fui ao presídio. Me lembro de eu ligando para minha esposa: mozinho, daqui a pouco vai cair, o telefone vai cair, porque vai bloquear. Assim que não bloquear, eu ligo, mas vai ficar tudo bem. Eu estava com medo. Quando me chamaram para integrar a pastoral da AIDS, eu cheguei a engolir em seco. Eu tive medo. Ter medo não é o problema. Se você foi chamado para uma atividade na igreja, foi chamada para uma atividade na igreja, ter medo não é o problema. Se você tem uma vocação de ser pai, de ser mãe, esposo, esposa, ter medo não é o problema. Eu vou assumir um trabalho agora, me formei no curso tal e vou exercer o meu primeiro plantão. Ter medo não é o problema. Eu vou falar a palavra do Senhor às pessoas. Pode ser que as pessoas reajam de forma agressiva. E várias vão reagir. Se você der a palavra de Jesus, vários irão reagir contra você. Eu vou ter medo? Espero. Espero que tenha medo. O problema não é ter medo. O problema é o que você vai fazer com esse medo. O problema está em como você vai tratar esse medo. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Mulher de Ló, porque olhas para trás? A fé não é um otimismo insano. A fé não é uma certeza infundada que tudo vai dar certo. Não. Não é. A fé é o que te leva a agir
mesmo diante da incerteza. A fé é o que te leva a continuar, mesmo na certeza que vai dar ruim. Mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Mesmo quando as ondas do mal estão cobrindo o seu barco. Você persiste, porque a fé está ali. Você pode não acalmar a tempestade, mas você pode gritar para a tempestade. O meu Deus é o Deus da luz. Você pode gritar para o ódio. Meu Deus é o Deus do amor. Você pode gritar para a injustiça. O meu Deus é o Deus que liberta. Para a opressão, o meu Deus é o Deus que liberta. Para aquilo que condena e oprime a humanidade, o meu Deus é o Deus da misericórdia, do perdão. Você pode gritar. Você pode ser luz em meio às trevas da morte, da opressão, do preconceito, da destruição. Não porque você tenha esse poder, não porque você tenha a capacidade, mas porque você tem a fé que aquele que está do seu lado, que lhe prometeu que estará convosco todos os dias até o fim dos tempos, não te abandona. O dia que você tem essa certeza, você deixa Sodoma, a terra da arrogância. Você deixa Sodoma, a terra da marginalização e do preconceito. Você deixa Sodoma, a terra onde as pessoas negam o apoio aos pobres e oprimidos. Você deixa Sodoma e não olha para trás. Porque não há mais dúvidas em você que aquilo passou, que aquilo não é mais algo que é significante na sua vida, que aquilo é tudo que você superou e que você quer que os outros superem. Não porque você tem essa capacidade, mas o Deus que apoiou Abraão, Isaac e Jacó, que apoiou Ló, Ruth, Esther, que apoiou João Batista, Maria Madalena e tantos outros homens e mulheres na história da humanidade, está do teu lado naquele momento. Quando você tem essa fé, você seguirá em frente, não olhará para trás. Por quê? Porque uma vida nova, na terra sem males, te espera. Amém? Olha, hoje eu acabei cedo, 8 horas, quer dizer, 19h59. Essa foi a reflexão de hoje, terça-feira, 1º de julho. Amanhã é quarta-feira, eu vou fazer reflexão também, tá? Se tudo correr bem, eu vou fazer uma chamadinha bonitinha, tá? Pelo jeito alguém gostou, que eu vi um coração subindo. Espero que outras pessoas assistam a live e gostem. Espero que a live vos perturbe, vos inquiete, vos deixe balançados, para que vocês possam superar o que é mal e se tornarem pessoas que são cientes de suas fragilidades, suas limitações, que sabem que têm medo, que abraçam o medo, porque a fé lhes traz a certeza que não estão sós. Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.